Só um segundinho, pessoal. Olá, agora sim, muito boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Evandro Lima, analista responsável pelo Fórum da Corretora Rico. Sejam bem-vindos aí a mais esse encontro de investidores, né? E o tema que a gente vai falar no dia de hoje sobre análise técnica. É a minha especialidade, né? Eu sou analista técnico, né? Não sou fundamentalista, então a gente trabalha aí estudando a movimentação de preços e eu vou falar um pouquinho com vocês como a análise técnica pode ajudar vocês aí na tomada de decisões, né? Para tentar aí, é claro que a análise técnica não é bola de cristal, mas para tentar antever aí os próximos passos, ou seja, o lado direito do gráfico, né? Aquilo que ainda não aconteceu. Deixa eu ver quem está presente aqui. Boa noite, Lucas, Márcia, DBM, Fabiano, aí tem outros aí, aqui o meu chat aqui, ele está cortando aqui os primeiros que se apresentaram, mas tem mais pessoas aí presentes na sala. Maravilha, pessoal. Como é que está o retorno para vocês? Áudio e vídeo ok? Só pegar um retorno aí para a gente começar. Maravilha aí, Funchal aí, ok. Pessoal todo está conseguindo me escutar. E para garantir também, né, como sempre eu costumo utilizar uma segunda máquina de backup, né, porque às vezes, principalmente esse live stream aí, ele é meio traiçoeiro. Muitas vezes a gente vai dando sequência à apresentação, daqui a pouco, puf, cai a transmissão, só que ele não te dá um aviso, né? Você acha que você está continuando aí falando aí que tá, às vezes você até se empolga aí e quando você vai ver a transmissão caiu, né? Depois até você voltar para o chat e perceber que isso aconteceu, às vezes a gente tem um delay grande. Então costumo aí utilizar duas máquinas, se cair a transmissão já fica fácil aí da gente retomar. Como sempre também as minhas palestras, todas que eu faço, eu costumo depois que a gente finaliza, eu sempre faço o upload lá para o meu canal do YouTube. Aliás, deixa eu já colocá-lo aqui. YouTube Evandro Espaço Lima. Então esse daqui é o meu canal do YouTube, né? Para quem quiser depois me seguir aí, todas essas palestras que a gente vem fazendo, outras coisas mais referentes ao mercado financeiro, mercado de ações, eu costumo disponibilizar lá, independentemente da gravação automática, que também vai lá para o livestream.com/encontro de investidores. Bom, hoje a gente tem duas palestras simultâneas, né? Essa que a gente está começando agora sobre análise técnica, e tem um outro tema também bastante interessante sobre operações de termo e aluguel. Então são dois temas bem interessantes. Bom, eu tenho aqui alguns slides em PowerPoint, mas é lógico que eu não vou passar aqui, de vez em quando a gente faz alguns cursos também nesse sentido, né? Tem centenas de slides, né? Isso daqui é uma palestra aí para a gente mostrar alguns conceitos importantes, né? Então vou utilizar alguns slides que eu tenho no PowerPoint, mas a gente vai focar um pouquinho mais na parte prática, né? Para demonstrar aí todo o potencial que a gente tem aí na análise gráfica. Deixa eu tirar um pouquinho aqui a minha tela. Vamos ver se o comando vai funcionar. Só que não é essa tela que eu quero mostrar para vocês aqui. Aqui é o gráfico do nosso carro-chefe. A gente já vai falar sobre ele. Mas antes de mais nada, vamos pegar aqui o nosso PowerPoint. Tentar localizar aqui algum slide aqui mais interessante. Tá, vamos começar por aqui. Deixa eu dar uma... Opa! Apareceu aqui uma atualização do meu antivírus, né? Atualização bem inoportuna nesse momento. Eu faço ela depois. Então, vamos lá, modo de apresentação, cadê você? Aqui. Então, a gente tem uma estatística do mercado, uma estatística, aliás, bem desfavorável, principalmente para quem está começando no mercado. Acredito que o nosso mercado de ações é um mercado fácil, né? Olham aí, às vezes, alguma empresa que se destaca num determinado dia, num determinado momento, ou num período que subiu X% aí num período curto, e fica empolgado e olha só esse lado fácil, achando que é tudo muito fácil para ganhar dinheiro.
Só que essas pessoas, né, quer dizer, entram com muita sede ao pote, não fazem uma preparação adequada, não estudam, enfim, não fazem toda aquela preparação que é bastante importante, e infelizmente acaba acontecendo isso daqui. Não dura um ano no mercado, né? Acaba perdendo todo o seu capital, e infelizmente aí sem grana, acabou aí o jogo, não dá para fazer mais nada, né? Porque a grana, o capital, é o combustível para manter a gente vivo dentro do mercado de ações. E justamente o que eu coloquei para vocês, né? Falta de preparo, achando que é tudo muito fácil, né? Só olha a parte dos lucros, né? E esquece que aqui é renda variável, né? Tanto aquelas entradas que vocês fizerem podem dar certo, mas também tem o outro lado que eventualmente pode não dar certo. Que é justamente isso daqui. Quem entra, olha sempre o quê? Quanto que eu vou ganhar? Mas menospreza esse outro lado. E se não der certo, se eu começar a perder dinheiro, o que eu faço? Essa parte aqui, normalmente aqui, passa desapercebido ou com pouca importância, dando uma importância maior nesse lado aqui do quanto eu vou ganhar. O Carlos está fazendo um comentário aqui, vamos ver aqui. O meu maior problema é o imposto de renda. Até agora estou com problemas. Alguém... Bom, não conheço nenhum contador, Carlos. Então, o que a gente deve fazer? Primeiro passo aqui, para quem está começando. Mercado de ações é mais uma opção de investimento, não é a única. A gente tem o quê? Tem renda fixa, tem imóveis, tem um monte de outras coisas aí, previdência privada, enfim. Tem um monte de outras aplicações que podem aí propiciar aí uma rentabilidade futura. Então, o primeiro passo aqui, se a gente tem um determinado capital, muito ou pouco, não importa, mas a gente tem um capital que a gente está pensando aí em multiplicar esse capital, então o que a gente deve fazer? Nunca colocar tudo num único lugar. Então, eu vou ter uma parte que está na renda fixa, uma parte, sei lá, em previdência, em tesouro, em imóveis, em qualquer outro tipo de investimento, e uma parte específica lá para renda variável, no caso, para o mercado de ações. Então, nunca devo colocar todo o meu capital aqui no mercado de ações. E se for uma carteira, por exemplo, de longo prazo, né, aqui a gente vai falar sobre análise técnica, vou falar as diferenças da técnica e da fundamentalista, mas normalmente, fazendo um rápido parênteses, decisões de longo prazo, que são investimentos para anos, né, o que a gente deve fazer? Procurar pegar esse capital aqui da renda variável e não colocar tudo num único setor. Também fazer uma diversificação nesse sentido. Então, por exemplo, eu escolho um banco, uma mineradora, uma empresa de petróleo, uma do varejo, de energia e assim por diante, né? Diante daquela análise que eu fiz, né? Mas eu vou separar empresas por setores. Por que isso é interessante também e importante? Porque se nesse meio tempo um ou outro setor sofrer algum contratempo, ele não vai impactar todos os papéis da minha carteira, por isso que a gente chama carteira. Então não faz muito sentido eu montar uma carteira só de bancos, ou montar uma carteira só de siderúrgicos. Isso daqui não é carteira, né? São empresas que estão todas na mesma área de atuação, né? O que uma notícia mais relevante que afete uma, tende a afetar todas as outras também. E a primeira lição que a gente tem que ter aí quando a gente está começando no mercado é de preservação do capital. Então, claro que todo mundo que entra aqui está pensando aqui em ganhar dinheiro, né, é o objetivo maior, mas antes de pensar em ganhar dinheiro, a gente tem que pensar em quê? Em proteger o nosso capital. E como que a gente pode proteger o nosso capital? Aqui é a renda variável, então o que a gente tem que ter? Sempre quando uma operação que a gente entrou não der certo, esse prejuízo ele tem que ser o menor possível para que eu não exponha aí o principal do meu capital para poder colocar numa operação seguinte. Então, isso se chama aqui o quê? Gerenciamento de risco, né? Se a gente vai o quê? Assumir esses riscos, já que a gente não sabe o que vai acontecer depois que a gente entrou numa operação de compra, por exemplo, se vai subir ou se vai cair, então a gente tem que calcular bem esse risco e, se não der certo, minimizar estas perdas.
Bom, vamos lá aqui. Isso daqui é uma palavra-chave, pessoal, emocional. Uma coisa é você fazer simulações frias, né? Pegar ali, eu me lembro quando eu comecei aqui no mercado de ações, eu comecei, se não me engano, com um simulador chamado Folha Invest, né? É muito tranquilo você pegar ali um capital que não é seu, né? E fazer aí simulações de compra, né? E para avaliar resultados. Agora, quando você coloca o seu capital direto, que você sabe que é o seu dinheiro, que está se multiplicando ou está perdendo valor, aí isso daqui acaba mexendo com a gente, não tem jeito. Então, para que a gente consiga aí, não sair eventualmente precipitadamente de uma operação, né? Ou não deixar um prejuízo crescer assim desproporcionalmente, ficar travado sem saber o que fazer, a gente precisa, antes de mais nada, aprender a controlar esse lado emocional, porque se a gente estiver aí com os nervos alterados, a chance da gente fazer besteira é muito maior. Então a gente tem que agir sempre de forma racional. Que mais aqui? Aqui alguns outros exemplos. Deixa eu ver mais uma coisa aqui. Relação risco-retorno. Tá. O que eu quero dizer aqui tem um monte de slides que vão falar sinteticamente da mesma coisa. Deixa eu voltar um pouquinho aqui a minha imagem. Sair aqui da apresentação e retornar aqui a minha imagem. Vamos ver se voltou. Maravilha, voltou. Seria o seguinte, pessoal. Cada entrada que a gente fizer, a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer um planejamento dessa entrada. Eu vou falar aqui, a palestra de hoje é sobre análise técnica. A análise técnica, já adiantando um pouquinho, a gente vai focar no curto prazo. Então, se a gente vai focar no curto prazo, tem que ter o quê? Primeira situação, tem que ter um porquê que eu estou querendo comprar ou eventualmente vender determinado ativo. Para quem está começando a vender, mas peraí, eu tenho que sempre comprar primeiro, não é isso? Não necessariamente. No mercado de ações a gente consegue também fazer a venda num primeiro momento e recomprar depois através do aluguel de ações. Mas não vamos nos atentar muito nesse ponto aqui, porque a gente já tem palestras também nesse sentido para trabalhar de forma invertida. Então, qualquer entrada que eu fizer, tem que ter um porquê que eu quero comprar determinado ativo ou porquê que eu quero vender achando que aquele ativo vai cair. Tá, feito respondido essa pergunta do porquê, eu tenho que ter um plano para seguir antes de eu executar de fato essa operação. Ok, encontrei aquele ativo hipoteticamente, por exemplo, que eu quero comprar. Tá bom, vou comprar esse ativo por quê? Sei lá, vou comprar porque está subindo ou porque eu acho que vai subir. Não importa. Então, eu vou determinar um ponto de entrada, qual que é o melhor ponto para eu entrar na compra daquele ativo. Fiz ali o meu estudo, né? Cheguei no ponto X. Tá bom. Se tudo der certo, aonde eu espero vender? Qual que é a minha expectativa de lucro aqui nessa compra aqui? Eu vou comprar um papel aqui por 8, né? Minha expectativa é que ele chegue aí a R$15. Legal. Então, meu objetivo, eu vou comprar em 8 e vou vender ele lá em R$15. Mas, se as coisas não correrem da forma que eu planejei, né? Ou seja, eu fiz todo aquele meu estudo, né? Tô todo convicto aí que aquele papel, depois que eu comprar R$8, ele vai chegar a 15, e ao invés dele subir, ele começa a cair. Aonde que eu vou pular fora para dizer que fala, bom, não deu certo a operação, achei que ia subir, não subiu, e ao invés disso começou a cair. Eu vou deixar ele cair assim indefinidamente? Não, eu tenho que ter o quê? Um ponto de saída, se não der certo, para pular fora o quanto antes. Então, digamos, vamos colocar outros números. Entrada, por exemplo, R$10, o alvo que eu quero chegar lá, R$15, e se não der certo, caindo para R$8 eu pulo fora. Ok, então, R$2 é o meu prejuízo máximo assumido. Quer dizer, eu compro ele por 10, se cair para 8, eu pulo fora.
e 15 reais é o objetivo onde eu quero chegar, ou seja, se der certo eu ganho 5, se não der certo eu perco 2. Então, muito bem, quanto que eu tenho de grana para investir naquele papel? Qual que é o meu capital? Bom, meu capital ali, esquecendo o capital, quanto que eu posso perder naquela operação se não der certo? Fala, olha, meu limite de perda aceitável, né, pelo risco que eu estou assumindo, que eu me sinto confortável e não vai comprometer muito o capital, por exemplo, é de 500 reais ou é de 100 reais. Cada um vai determinar essa perda máxima aceitável. Ok, por exemplo, é de 100 reais? Tá. Se não der certo, você vai perder 2 reais, não é isso? Sim. Então, você vai fazer a continha. Quantos papéis eu posso comprar, né, que, se der uma variação de 2 reais, eu não perca mais do que 100 reais. Aí vai sair o tamanho do lote daquela compra. 100 papéis, 500 papéis, 1000 papéis, depende do valor, né, vai ser o tamanho do lote que você vai entrar. Então, ok, eu já determinei o tamanho do lote, né, daquele papel, eu vou comprar ele a 10, por exemplo, 1000 papéis. Se não der certo, eu perco 2, né? Então, esses 2 reais de perda vai me dar um prejuízo, por exemplo, de 100 reais. E se tudo der certo, eu vendo com 15 aí e saio com lucro de 5. Então, ou seja, o meu retorno em potencial, ele está o quê? Ele está maior do que a perda, do que o risco que eu estou assumindo. Com isso, o que eu estou fazendo? Eu já estou de antemão colocando aí uma situação que eu acertando uma quantidade pequena de operações, eu já começo aí a ter lucro. Eu não preciso acertar todas as operações, que ninguém acerta todas as operações, e nem a maioria delas, para começar a ganhar dinheiro. Então, com poucas operações que eu selecionei, mas com potencial de ganho grande e risco pequeno, eu já começo a ganhar dinheiro. Por quê? Porque o retorno em potencial que eu estou colocando é maior do que o risco que eu estou assumindo. Então, isso é uma coisa bastante importante. Se eu trabalho sempre com relações de risco de 1 para 1, quer dizer, meu retorno em potencial de 1, e se eu perder, eu perco 1, eu vou ter que acertar sempre mais do que 50%. Para quê? Para começar a ganhar dinheiro. Então, esse planejamento é bastante importante antes da gente entrar aí em qualquer tipo de operação. Agora, vamos falar um pouquinho das diferenças entre análise técnica e fundamentalista para a gente começar aí, chegar no tema de hoje, efetivamente, da palestra, o que é análise técnica. Deixa eu voltar lá para o PowerPoint. Então, vamos pegar esse slide aqui. Ele acabou caindo numa tela de salvamento, deixa ele terminar aqui de salvar. Pressione Escape para cancelar o salvamento do documento. Então, vamos dar um Escape aqui, vamos ver se ele sai fora. Saiu. Então, eu tenho aqui análise técnica versus análise fundamentalista. Quais são as principais diferenças? A análise técnica, ela não está preocupada com o porquê das coisas. Ela simplesmente vai olhar o efeito, né, de determinada situação, né, que ele está estampado no gráfico de preços. Né? Se tem uma situação ruim, os preços vão estar provavelmente caindo. Se tem uma situação positiva, os preços vão estar subindo. Então, ela vai estudar o quê? Os efeitos, né, que automaticamente, olhando o gráfico de preços, né, eu vou entender o que está acontecendo. Já a análise fundamentalista, ela quer saber o quê? Os porquês das coisas. Por que está caindo, por que está subindo, né? O que tem de notícia que está impactando mais ou menos aquela empresa ou o mercado como um todo, enfim. Os porquês das coisas. Então, ela é focada em quê? Em cenários macroeconômicos, análise de determinados setores, né? E análises específicas de empresas, procurando sempre o quê? Identificar oportunidades de crescimento, ou seja, valorização das ações. Então, ela faz todo um estudo, né? Vai, a partir desse estudo, concluir que determinadas ações, determinadas empresas, por esse estudo fundamentalista, estão aí numa análise baratas,
e tem um potencial de crescimento X, né? A partir daí, gera essa expectativa de valorização, né? E esses papéis são indicados. Mas são sempre estudos que eles demoram um pouco para amadurecer. Por isso, a análise fundamentalista, ela foca sempre o quê? Aqui. No longo prazo. O que é longo prazo? Muita gente aí que se diz aí investidor de longo prazo, comprou determinado papel, no dia seguinte cai um pouco, já está todo preocupado, começa a dar aquela sensação aí de apavoramento. Quem foca em fundamentos, longo prazo, pessoal, é anos. Não há investimento para dias, nem para semanas e nem para meses. É investimento para anos. Então, quem é investidor realmente longo prazo, deve esquecer essas oscilações aí de curto prazo, né? Porque o foco maior não é no curto prazo, e sim no longo prazo. E já a análise técnica, ela foca o quê? Nesses movimentos curtos, né? Em curto prazo, que pode ser o quê? Dias, semanas, né? Eventualmente aí alguns meses, mas não muito mais do que isso, porque o foco aqui é mais no curto prazo. Então essa é uma diferença principal entre uma e outra. Análise técnica mais focada no curto prazo e análise fundamentalista mais focada para o longo. O Felipe, ele parece que ele está com uma dificuldade. Deixa eu tentar ajudá-lo aqui, Felipe. Espera um pouquinho só. Vamos voltar lá à telinha do chat. Vamos ver se ele vai conseguir assistir. E eu vou colocar também, já que ele não está me ouvindo, né? Se não conseguir, farei o upload depois para o meu canal do YouTube, que é, espera um pouquinho, Evandro Espaço Lima. Tomara que ele consiga, né? Estou acompanhando aqui na minha outra máquina, está rodando legal, né? Mas pode estar com algum problema técnico, eventualmente não está conseguindo aí acessar aí a apresentação de hoje. Bom, vamos lá aqui, mais de 100 presentes na sala, muito bom aqui. Deixa eu ver se tem mais alguns slides interessantes. Tem sim. Quais são os princípios básicos que se apoiam à análise técnica? Bom, a gente vai fazer todo o quê? A gente vai pegar o gráfico de preços, né? Olhar ali através de um monte de técnicas aí que eu vou mostrar algumas para vocês, né? Tentando prever o que vai acontecer os próximos movimentos. E eu não estou preocupado com os porquês das coisas, justamente por quê? Porque o gráfico, ele traduz o quê? O comportamento do mercado, né? Eu penso de uma forma, você pensa de outra, o seu vizinho pensa de uma outra forma, mas a somatória de todas as opiniões vai gerar o quê? Vai gerar um consenso. Se o consenso for negativo, o que vai acontecer com o preço? O preço vai cair. Se o consenso for positivo, o que vai acontecer? O preço vai subir. Então, todos esses porquês, eles ficam o quê? Eles já ficam dentro do próprio preço. Por quê? Se eu estou pessimista, eu tenho um motivo implícito por eu estar pessimista. Eu estou vendendo. O outro está pessimista também, tem um motivo dele. Todos esses motivos negativos vão tender aí a gerar aqui uma pressão negativa, ou seja, um movimento de venda. Se eu estou otimista, achando que alguma coisa vai melhorar, que vai subir, etc. e tal, o que eu faço? Eu compro. O outro está otimista também por alguma notícia, alguma coisa positiva que saiu, vai lá e compra também, o outro compra. O que a gente vê com o preço? Sobe. Então, o preço aqui ele vai estar sempre mostrando aí o que vai acontecer, o que está acontecendo de fato. Seria o quê? Seria o resultado prático, né? Ele não vai ficar filosofando. É aquilo e não tem discussão. Por isso que a gente fala que o mercado é sempre soberano.
é sempre o que a massa está pensando. Bom, e quem está começando aqui no mercado, quando fala aqui em mercado de ações e começa a olhar essa movimentação de preços, pensa que isso daqui é uma coisa maluca, aí um dia sobe, outro dia cai, que todo esse sobe e desce aqui. Na realidade, isso daqui é um cassino, né? Eu vou chutar aqui o que eu acho que vai acontecer, e às vezes vai dar certo, outras vezes não vai dar, né? Mas na realidade esses movimentos não têm lógica nenhuma. E na realidade tem lógica sim, pessoal, e é isso que eu vou mostrar para vocês, né? Tentar aí pelo menos aí dar uma ideia para vocês que através de algumas pequenas técnicas a gente consegue enxergar aí para onde o preço aí está seguindo. E a partir daí a gente consegue tomar aí decisões rápidas, né? E de certa forma mais seguras, né? Porque a gente vai ter o quê? Vai ter um estudo que a gente fez, né, entendendo o que está acontecendo com aquela movimentação de preços. Bom, aí tem esse carinha aqui, que é o precursor aqui da análise técnica, né, Dow, aqui Charles Dow, mais ou menos lá no século XIX, ele descobriu aí que o mercado ele se move aqui em tendências como as ondas do mar, vai para frente, vai para trás, quer dizer, que movimento mais ou menos de ondas. E na realidade, a gente tem o quê? 3 tipos de movimento. Quando a gente tem os zigue-zagues ascendentes ou topos e fundos ascendentes, a gente chama isso daqui de tendência de alta. Quando o movimento principal está zigue-zagueando para baixo, tendência de baixa. E quando não vai para lado nenhum, congestão. Deixa eu só ver aqui, tem uma colocação que estão colocando aqui, pessoal, no chat, a respeito da Petrobras, né? Pois é, pessoal, eu vi agora há pouco, né, não consegui me aprofundar na notícia, mas já era uma coisa esperada, né? Parece que também a Petrobras perdeu também o grau de investimento, mas era uma coisa já previsível para ela também, né? Se o nosso país está perdendo o grau de investimento, a Petrobras, empresas aí mais ligadas, aí de maior peso no país, tendência natural aí é que também perdesse esse grau de investimento. Mas tome um pouquinho de cuidado com isso, pessoal, que o mercado, muitas vezes, ele se adianta às notícias, tá? A hora que eu pegar o gráfico aqui, eu vou exemplificar isso um pouco melhor para vocês, né? No dia de hoje, muita gente apostou aí que a gente ia ter uma queda aí, que ia ser um desastre no mercado, e na realidade a gente fechou aí perto aí do 0 a 0, tivemos uma recuperação fantástica no intraday, né? E muita gente ficou sem entender, falou, ué, mas veio a notícia aí, por que a gente não despencou? Por que a queda foi só essa? O que justificou essa recuperação? É porque já estava precificado nos preços antes, né? Então, normalmente, quando sai a notícia, os preços eles já se adiantaram. Aí tem até um jargão que a gente usa no mercado, sobe no boato, realiza no fato. E o inverso também é verdadeiro. A Petrobras já vem sofrendo bastante aí nesses últimos pregões, né? E não necessariamente com essa perda do grau de investimento, né? Que ela vá despencar amanhã. Eu até particularmente estou numa operação de venda com ela, com objetivo de queda, né? A minha torcida pela operação, né? Tem alguns clientes que estão me acompanhando também, é nesse sentido que caia. Mas não necessariamente pode ter assim, uma queda gigantesca, pode até cair um pouco mais, né? Mas eu acredito que em parte também isso já possa estar precificado. Bom, vamos entender um pouquinho aqui esses zigue-zagues, né? Da tendência. Aqui é um slide conceitual, né? O que seria uma tendência de alta? Aqui seria a movimentação dos preços para cima e para baixo, né? Mas ao longo do tempo, esses zigue-zagues para cima. Depois, tendência de baixa. Topos cada vez mais baixos, né? E fundos também cada vez menores, né? Ou seja, movimento principal para baixo. Isso é uma tendência de baixa. E aqui, aquele mercado de lado, que não vai para lugar nenhum, que a gente chama de quê? De consolidação ou congestão, né?
que é aquele mercado travado, ruim de operar. Esse sim é um mercado que eu não gosto de trabalhar, porque normalmente a gente fica o quê? Batendo cabeça para cima e para baixo. Normalmente a gente leva uma quantidade grande de stops, né? Porque por aquilo que eu comentei com vocês, o stop é sempre a ponta menor, né, da operação, então ele vai para cima, vai para baixo, né? A chance de insucesso, quer dizer, pegar na ponta menor é muito maior do que pegar na ponta maior, que seria o retorno. Então, esse tipo de mercado é um mercado bastante sujeito aí a gente levar aí stops aí para tudo quanto é lado. Mas vamos sair um pouquinho agora desses slides conceituais, pessoal, vamos colocar um pouquinho a mão na massa para vocês sentirem um pouquinho como é que funciona aí na prática a análise técnica. Isso daqui não é um curso, é uma palestra, né? Mas não vamos ficar só nesses slides do PowerPoint, senão vai dar o horário aqui do final da palestra, né? E a gente vai ver só slide, vocês vão ficar com sono, né? E efeito prático aqui a gente não está mostrando nada. Então eu vou tirar aqui esses slides do PowerPoint, se precisar a gente volta com eles de novo, né? E vamos pegar aqui o nosso índice Bovespa para exemplificar, mas não esse daqui que já está com um monte de marcações. Eu vou abrir um outro gráfico aqui, sem indicador nenhum. Deixa eu ver um desses daqui se tem alguma coisa assim mais limpa. Uma coisa, esse daqui tá perfeito. Deixa eu pegar esses estudos aqui, vamos remover tudo. Onde que está o comando mesmo para remover estudos? Espera um pouquinho só, mais fácil. Remover estudos traçados. E eu vou tirar tudo daqui, pessoal. Não tem sem dó nem piedade. Muito bem. Quando eu pego aqui um gráfico de algum papel, de um determinado ativo, não importa. Eu vou ter toda a movimentação dos preços aqui ao longo do tempo. Eu tenho alguns tipos de visualização daquele ativo que eu escolhi, que eu posso aqui, que eu posso enxergar essa movimentação de preços. Como, por exemplo, através de um gráfico de linhas, né, que é a forma mais simples de você enxergar a movimentação de preços. Tem uma outra movimentação que a gente chama aqui de barras, e o famoso aqui candlestick. Então vamos primeiro aqui pegar aqui o gráfico de linhas. Com o gráfico de linhas, eu já consigo entender, deixa eu pegar aqui, peraí, eu estou aqui com o gráfico intraday também, aqui vamos pegar aqui um determinado período. Eu estou aqui com o gráfico diário, deixa eu pegar aqui o gráfico mensal. Comportamento aqui do Ibov ao longo aqui dos anos. Então eu tenho aqui esse histórico aqui desde 1992, né? Aqui o início aqui do plano real, estou vendo aqui a estabilização da moeda, a gente consegue perceber tudo que aconteceu ao longo aqui desse período. Então começou aqui em 1994 só com gráfico de linhas. Depois veio aqui as duas, sem entrar aqui no mérito político, né? Os dois mandatos do Fernando Henrique, depois aqui entrou o Lula, né? A gente pegou aqui um boom muito grande, né? Aqui o subprime americano, quando a gente deu esse mergulho, a recuperação em 2009, aqui a gente já está entrando aqui no atual governo, e a gente percebe que de 2009 para cá, enquanto o resto do mundo se recuperou, para onde estão seguindo os preços ao longo do tempo, pessoal? Sem estudo nenhum. Está bem claro, né, que a gente percebe aqui, de 2009 para cá, os preços estão caindo. É uma queda aqui, assim, um pouco mais leve, né? Mas, de qualquer forma, ao longo do tempo, a gente deu uma parada no final de 2009, e de 2009 para cá, ou seja, mais 6 anos, né? A gente já tá no final de 2015, 5, 6 anos, a gente está aqui numa tendência de baixa, né? Não é uma tendência de baixa tão acentuada, mas, de qualquer forma, tendência de baixa. Então, sem grandes estudos, que eu falei com vocês, quando a gente vai entrar numa determinada, faz de conta que isso aqui fosse uma empresa, uma ação. Aí eu peguei esse gráfico aqui. Vamos voltar aqui. Deixa eu ver se eu consigo ir um pouquinho para trás. Bom, não estou conseguindo trazer
Deixa eu ver uma coisa aqui, aumentar um pouco o zoom. Vamos ver se eu consigo agora sim. Faz de conta que eu estou nesse período aqui. Isso daqui é uma determinada empresa que eu estou estudando aqui, estou vendo o que está acontecendo com seus preços ao longo do tempo. Por que aí eu tomei uma decisão que eu vou comprar. Por que eu quero comprar? Respondendo aquela primeira pergunta. Eu quero comprar por quê? Porque eu estou vendo aqui que ao longo do tempo, essa empresa aqui está ganhando valor com o passar do tempo, está subindo. Eu não estou olhando o preço, estou olhando o quê? Sentido da movimentação. E seguindo aquilo que eu mostrei rapidamente para vocês, o que é isso daqui? Tendência de alta. São esses zigue-zagues, topos cada vez mais altos e fundos também cada vez mais altos. Isso é o que caracteriza uma tendência de alta na prática. Então, se eu quero comprar, ou quando eu quiser comprar algum determinado ativo, né, uma ação, eu tenho que, no primeiro momento, olhar o quê? Olhar se os preços estão subindo. Por quê? Não faz sentido eu querer comprar alguma coisa que está caindo, né? Operar na contramão. E é um vício, aí um equívoco que normalmente muitos que estão começando no mercado acabam pegando, né? Que vem daquele conceito de liquidação. Liquidação no mundo lá fora, a gente mais ou menos tem uma ideia do que realmente está barato. No mercado de ações, é complicado a gente saber exatamente o que está barato. Então, eu vou olhar o quê? Vou olhar sentido de movimentação. Se está subindo, eu quero comprar. Eu não vou ser atraído por aquelas empresas que estão perdendo valor ao longo do tempo. Afinal de contas, eu quero aumentar o meu capital e não diminuí-lo. Então, isso daqui eu tenho aqui, através do gráfico de linhas, já consigo enxergar essa situação. Aí passou o tempo, comprei, beleza, subiu mais. Aí depois, mais para frente, opa, agora não me interessa mais comprar essa empresa. Por quê? Porque agora ela começou o quê? Começou a... É que aqui eu estou com um gráfico mensal. Deixa eu passar aqui para o gráfico semanal, para não ficar um período aqui tão longo. Vamos voltar lá para 2008. Exatamente, tá. Então, estou observando, né? Até esse ponto aqui, estava legal para comprar. Aí, depois, o que aconteceu aqui? Ela começou a cair, mas tudo bem. Essas quedas pequenas, a gente chama isso daqui de quê? Movimento corretivo. Eu não vou me preocupar muito, né? Com quedas, porque a gente sabe que o mercado ele anda o quê? Em zigue-zague. Ele sobe, cai um pouco, volta a subir, cai um pouco. Então, é assim mesmo, faz parte do mercado. Agora, num determinado momento, quando começou a cair, começou a perder esses fundos anteriores, opa, agora eu vou começar a me preocupar. Por quê? Porque ele já está começou a montar fundos mais baixos. Fundos mais baixos, o que é? Tendência de baixa. Então, se eu estou posicionado numa empresa, independentemente do período, esquece que isso aqui é um gráfico semanal. Não vamos colocar essa parte temporal aqui. Perder um fundo aqui anterior, um fundo importante, eu já estou vendo que mudou a tendência. Me interessa continuar aqui na compra com esse ativo? Não me interessa mais, porque ele está começando a cair. Então, o que eu faço? Se eu tenho ações dessa empresa, eu vou vender e procurar pegar esse capital e colocar numa outra empresa que esteja com esse movimento aqui de subida. Porque o meu interesse aqui é o quê? É ganhar dinheiro, né? Depois aí de um certo tempo. Então, eu só consigo ganhar dinheiro se aquela empresa que eu escolhi estivesse valorizando. Se não, ao contrário, né? Eu vou o quê? Ao invés de ganhar, eu vou perder dinheiro, né? Começa a cair, eu compro aqui, cai mais ainda. Nossa, achei que aqui estava barato, agora aquele preço meu barato aqui saiu muito caro. Então, não tentar adivinhar fundo. Com o estudo da análise técnica, a gente nunca vai conseguir entrar no início do movimento e nem sair aqui, que seria aqui o ponto ideal. A gente vai sempre dar uma folga para o mercado para que ele mostre para a gente que o movimento de alta ou o movimento de queda, mas vamos falar primeiro do movimento de alta, começou. Então, começou a aparecer os primeiros zigue-zagues para cima, eu entro na compra. Depois,
e vai subindo. Eu não sei até onde vai parar. Se eu quero surfar na onda, eu vou continuar enquanto estiver subindo. A partir do instante que ele perdeu um fundo importante, é hora de eu pular fora. Então, eu não conseguiria sair aqui, mas eu consigo sair nesse ponto aqui, antes de tudo, desandar. Aqui não me interessa mais operações de compra, porque está caindo, né? Então, vamos seguir em frente aqui, ok. Agora, a partir daqui, começou aqui uma pequena congestão e o mercado aqui, ele virou para cima, né? Vamos ver se virou mesmo. Aqui foi o início do movimento de recuperação. Então, olha aqui, tendência de baixa, mercado lateral, e aqui o início aí de um movimento de subida. Para operações que visam um prazo maior, esse gráfico de linhas dá até para enxergar bem, né, o que está acontecendo com os preços, mais ou menos eu consigo me virar, né. Numa situação como essa, você vê, sem olhar aqui o lado direito, eu já comecei a ver, antever que isso daqui parou de cair, começou, foi um pouquinho para cima, eu falei, tá bom, aqui já está um momento legal para eu entrar, né, em determinado papel. Agora, a visualização para quem vai fazer trade, operações curtas, esse tipo de gráfico é muito ruim, porque a gente não consegue enxergar times. Então, como é que a gente pode melhorar essa visualização? Através, por exemplo, de um gráfico de linhas. Já esse gráfico de linhas, gráfico de barras. Já esse gráfico de barras, ele me traz bem mais informações do que aquele gráfico de linhas anteriores. Deixa eu aumentar um pouco o zoom, para a gente pegar uma barra específica aqui e mostrar para vocês como é que seria a interpretação desses sinais aqui. Deixa eu pegar uma barra aqui. Peraí, acho que eu peguei esse daqui. Tá. Vocês estão vendo que cada uma dessas barras tem uma barra vertical, um tracinho do lado esquerdo e um tracinho do lado direito. Que informações que eu consigo ter em cada uma dessas barras? Aqui eu estou com um gráfico semanal, ou seja, cada barrinha dessa representa o movimento de uma semana. Essa barra vertical vai me dar o quê? A mínima e máxima da semana. Aqui, o preço que começou no início da semana e aqui o preço que fechou naquela semana. Próxima barra, mínima, máxima, começou aqui, terminou aqui. Mas também, já tenho mais informações do que o gráfico de linha, mas também para trades também ainda é ruim. Aí eu tenho aqui o famoso candlestick, que é o que a gente utiliza direto na análise gráfica, e esse tipo de sinalização, ele me traz muito mais informações do que simplesmente aqui um gráfico de linhas ou um gráfico de barras. Por quê? Porque aqui fica fácil, por exemplo, de eu enxergar aqui um movimento de subida, candle azul, movimento de queda, candle vermelho. Então, fica fácil de diferenciar. Está subindo, está caindo, né? Eu consigo visualizar de uma forma mais fácil também. E a representação também ela é parecida com o gráfico de barras. O que a gente tem aqui? O tracinho vertical, igual no gráfico de barras, ele mede a mínima e máxima, aqui, mínima e máxima dessa semana. Quando o candle e os horizontais vão dizer abertura e fechamento. E como que eu vou saber se a abertura foi aqui em cima ou se a abertura foi aqui embaixo? E como que eu vou saber se o fechamento foi aqui em cima ou o fechamento foi aqui embaixo? Pela cor do candle. Se eu tenho um candle preenchido, nessa minha plataforma os dois estão preenchidos, mas pela análise técnica convencional, candle vazada, candle de alta, e candle preenchido é o candle de baixa. No meu caso, como essa plataforma aqui, eles são sempre preenchidos, então eu diferenciei o positivo em azul e o negativo em vermelho. Então, aqui, o candle vermelho. Se ele for vermelho, eu sei que a abertura foi aqui e o fechamento foi aqui. Se ele é azul, a abertura foi aqui e o fechamento foi aqui. Com esse estudo aqui, apenas aqui desses candlesticks, eu consigo o quê? Eu consigo identificar padrões para programar, por exemplo, uma compra. Aqui a gente tem um padrão aqui da análise gráfica, aqui, chamado martelo, que a gente tem o quê? Uma sombra grande e um corpo pequeno em cima. Ele sinaliza o quê? Uma mudança de direção de alta
desculpe, de baixa para alta, mas é um sinal, nem sempre sinal só tem validade se ele for confirmado. Aqui também apareceu esse martelo e, no entanto, não foi confirmado. Então aqui tem um martelo que sinalizou e depois confirmou essa mudança de direção. Aqui a gente tem um outro martelo que é um sinal de fundo também. Aqui a gente tem um padrão combinado, né? Esses dois candles aqui, vermelho com esse azul aqui mais ou menos do mesmo tamanho, também indicaria aqui uma mudança de direção. Vamos ver se aparece aqui algum padrão de topo. Interessante. Eu acho que aqui a gente vai ter um padrão de fundo interessante. Deixa eu ir aqui para o gráfico diário. Vamos ver se eu pego aquele... Aqui a gente percebe bem, no caso da tendência, congestão, né? Tendência de alta, mas vamos falar um pouquinho de padrões gráficos. Vamos voltar um pouquinho lá para trás. Aqui, nesse ponto, a gente tem aqui o que seria um martelo de ponta cabeça, que não chama martelo, né? Chama estrela cadente, ou em inglês, shooting star, que é um padrão de reversão. Então, por exemplo, se eu estou comprado determinado ativo, apareceu aqui esse sinal aqui, eu já vou ficar um pouquinho com o pé atrás. Por quê? Porque isso é um sinal que pode acontecer uma mudança de direção. Aqui também sinalizou nesse momento anterior aqui, depois veio essa despencada para baixo. Então eu vou ficar um pouquinho com o pé atrás. E tem um monte de padrões aí que indicam aí, por exemplo, mudanças de direção. Então, através da análise gráfica, a gente estudando esses padrões também vai me gerar times, oportunidades aí de entrada. Mas deixa eu pegar aqui se eu encontro alguma figura. Tem umas figuras aqui interessantes também. Aqui, por exemplo. Aqui o que a gente tem especificamente? Estava subindo, tendência de alta, né? Fez um topo aqui, caiu. Aqui um topo um pouquinho mais alto, mas quase praticamente no mesmo nível, e voltou a cair. Não teve força para seguir em frente. Aqui desenhou o quê? Um desenho de um M, ou que a gente chama na análise técnica de topo duplo. Apareceu essa figura aqui com dois topos do mesmo nível. Eu vou monitorar esse fundo aqui, porque isso seria um padrão de reversão que de alta para baixo. Então seria aqui um padrão que a gente chama de topo duplo. Então a gente vai ficar preocupado também quando acontecer, quando a gente perceber na movimentação de preços, se vai realmente despencar ou não. Como eu falei, a análise técnica não é bola de cristal, mas muitas vezes quando aparece esse padrão, é sinal para me preocupar que o preço ele pode mudar aqui de direção. Deixa eu ver se tem mais algum padrão interessante aqui para a gente comentar. Estou pegando aqui aleatoriamente, tá, pessoal? Queria ver se eu encontraria aqui um arame também. Que também é outro padrão de mudança de direção. Aqui especificamente eu estou com o nosso IBOV. Vamos ver aqui. Aqui a gente tem um engolfo de alta. O engolfo de alta seria o quê? Seria aqui um candle aqui, no caso, se está caindo, o candle preenchido, né? Seguido por um candle positivo, que ele envolva totalmente aqui o candle anterior. Então isso daqui seria o quê? Seria um engolfo de alta, que também é um sinal de fundo, né? Podendo aqui reverter o movimento de baixa para alta. Que mais? Aqui a gente tem praticamente um martelo também, sinal de fundo, né?
Bom, tem um monte de padrões aí, só com candlestick ele já nos vai dar uma luz aí, o que pode acontecer a partir de determinado ponto, né? Já vai nos dar um toque aí, para a gente tentar programar aí as nossas entradas. Que mais que a gente precisa observar na análise técnica, por exemplo? Deixa eu pegar aqui uma mudança aqui de direção. Aqui a gente vinha o quê? Caindo, né? Subiu, ameaçou aqui virar o jogo, só que depois ficou um tempo aqui enrolado, praticamente andando de lado. Então o que eu vou fazer aqui? Aqui dá para fazer boas operações? Pelo contrário, a gente entrar aqui em operações com o mercado desse jeito, a chance aí de levar muitos stops é bastante grande. Então vou marcar aqui essa região aqui de baixo, que a gente vai chamar isso daqui de suporte, e a região de cima, que a gente vai chamar isso daqui de resistência. Deixa eu até desenhar aqui, por exemplo, aqui, uma linha superior. E vou colocar aqui uma linha inferior. Então, eu identifiquei aqui que nesse período, esse ativo aqui, vamos chamar isso aqui de ativo, ele está andando de lado. Então, vou medir o tamanho dessa congestão, né? E eu vou programar uma entrada, não sei se eu vou comprar ou se eu vou vender. Mas o que eu como é que eu faria esse planejamento? Se romper essa parte de cima, saiu da congestão, eu vou entrar na compra. Se sair por baixo, perdeu essa parte de baixo, eu vou entrar numa operação de venda. E expectativa de alvo. Fazendo aqui um pequeno parênteses, como é que a gente programa aí as estratégias na análise técnica. Se eu tenho aqui um período em congestão, a expectativa de alta, pegando aqui essa congestão, seria o quê? Seria a altura desse caixote. Estou pegando aqui no visual, né, pessoal? Então, mais ou menos aqui, se isso daqui sair por cima, minha expectativa de alvo vai ser o quê? Nessa região aqui. E onde vai ficar o meu stop? Bom, isso daqui ainda não rompeu, né? Nesse momento, o meu stop, se não der certo, ele está abaixo dessa linha para cá. Mas digamos que ele pare mais ou menos por aqui, em seguida venha para cima. Eu colocaria o meu stop abaixo do último fundo formado. Vamos ver o que aconteceu aqui na sequência. Está subindo, né? Teve esse candle positivo. Aqui eu já poderia eventualmente fazer um planejamento. Eu quero comprar esse ativo em que ponto? Por que eu quero comprar? Primeiro passo. Porque ele está me mostrando uma possibilidade de mudar de direção, começar a subir, se romper esse ponto aqui. Por isso também que a gente fala, muitas pessoas estão começando a não entender, por que eu vou comprar num preço mais caro se eu posso comprar ele mais barato? Simplesmente porque quem garante que ele vai realmente sair por cima, né? Que ele não vai subir um pouquinho e depois vai despencar. Então eu quero entrar num determinado momento, pago um pouquinho mais caro, mas eu entro com mais consistência. Então, eu vou programar a minha entrada deixa eu colocar aqui uma flechinha para cima. Espera só um segundinho, cadê as setas? Estão aqui. Aqui, se romper isso daqui, eu vou comprar. Qual que é o meu objetivo? Até aqui. E considerando que vai fazer fundo desse ponto, onde está o meu stop? Meu stop está aqui. Então, já estou com o meu planejamento pronto aqui da minha possível estratégia aqui de compra, né? Eu visualizei aqui uma situação de congestão que eu não quero operar, mas se sair dessa congestão me interessa. Então, aqui, eu vou tentar uma compra. Se não der certo, eu pulo fora aqui embaixo, né?
Então, meu tamanho do stop está menor do que o retorno e potencial que eu tenho, e mais ou menos isso daqui é o que eu pretendo ganhar, e se der certo com a operação. Vamos ver o que aconteceu depois aqui. Opa, comprei, entrei na operação, e vamos ver o que aconteceu depois. Não foi exatamente lá, mas aqui ele começou a perder força, né? Também eu desenho isso aqui no visual. Ele me deu uma expectativa de alta, né? Isso aqui é o que a gente não pode fazer, pessoal. Começou, deu tudo certo. Aqui ele começou a perder força aqui, né? E depois fraquejou. Eu vou deixar devolver todo o lucro? Ah, mas meu alvo estava aqui, não chegou. E aí, o que eu faço? À medida que isso daqui vai subindo, a ideia que eu aprendi com o passar do tempo é a gente o quê? A gente ir protegendo, né, acompanhando aí essa movimentação de preço e protegendo a operação. Então, no caso, depois que ele formou aqui esse candle aqui especificamente, esse último candle aqui, antes daquele candle vermelho forte, pessoal, isso daqui é um candle aqui, se vocês pegarem padrões de candlestick, é um candle chamado spinning top, que é um candle que ele mostra aqui uma situação de equilíbrio. Teve aqui uma máxima, uma mínima, e os preços aqui, eles acabaram aqui se concentrando nessa zona central. Isso daqui ele indica o quê? Uma situação de dúvida. Então, mais uma vez, candlestick também. Ele indicou aqui uma situação de dúvida. Dúvida significa o quê? Posso continuar subindo ou posso parar de subir, né? Não sei o que eu faço depois. Gerou uma situação de dúvida, automaticamente, né, qualquer pessoa aí, qualquer trader aí que está acompanhando bem suas operações, o que deve fazer? Vai pegar o seu stop, trazer daqui da zona de prejuízo e levar ele para cá. Deixa eu ver o tamanho que está essa fonte aqui, que eu estou achando essa fonte está muito pequena. Deixa eu ver se dá para aumentar um pouquinho mais. É que infelizmente 20, deixa eu ver se dá para colocar um tamanho maior aqui. 30, vamos ver uma coisa. Ah, melhor. Agora fica mais fácil para vocês enxergarem. Qualquer investidor, qualquer trader aí que estiver fazendo operação, através desse estudo, fala, não, peraí, apareceu esse candle de dúvida, eu vou proteger, já estou com a operação no lucro, né? Ah, mas eu queria sair aqui. Se não chegar aqui, para mim não me interessa. Tudo ou nada não é uma boa postura ao longo do tempo. Então, melhor defender um lucro um pouco menor do que eventualmente transformar uma operação vencedora numa operação lucrativa. Então, eu movimento o meu stop daqui para cá, apareceu esse candle de dúvida, no dia seguinte, cedeu forte aqui, saí aqui, não saí exatamente onde eu queria, né? Mas eu tive essa expectativa em função desse movimento de congestão, esse caixote que se formou, chegou perto, mas não exato, né? Aliás, eu tenho uma formação em engenharia, né? Então, estou mais acostumado com números exatos. No mercado de ações, a gente tem que dar uma certa tolerância também, né? Porque no mundo real as coisas não são exatas como a gente gostaria, né? Então, realmente, ele correspondeu à projeção, não foi exatamente o ponto que a gente queria, depois voltou, mas tudo bem, saí no lucro. E vamos ver aquele que não fez nada, que deixou aqui no 8,80, né? O que aconteceu aqui? Olha que desastre que foi, pessoal. Quem não fez nada. Acabou tendo que sair no ponto de stop, né? Ou seja, devolveu todo esse lucrão que deu aqui, chegando bem perto do objetivo, não fez nada e tomou aqui um stop de bobeira. Então, por isso que eu não gosto de deixar as operações totalmente soltas. Tem pessoas que são 8,80, né? Mas eu gosto também de, conforme o trade vai andando, a gente vai mexendo aí nos stops. E para isso é necessário conhecer aí essa parte da análise técnica. Deixa eu ver se tem mais algumas colocações aqui. Vamos lá aqui. DBM está perguntando o que é essa caixinha. Tá, essa caixinha aqui é o que a gente chama de congestão, né? Que a gente chama isso daqui de caixote, né? Que é um mercado congestionado, um mercado de lado, sem uma direção clara. Vocês viram que até agora, pessoal, eu estou aqui apenas com o gráfico de preços. Eu não tenho mais nada colocado nele, em cima dele. Então, eu tenho aqui apenas o quê? O gráfico de preços, né? Com um pequeno estudo de candlestick, eu já consigo aí fazer operações.
Tá bom, isso daqui é uma parte aqui da análise técnica. Deixa eu apagar aqui tudo isso que eu coloquei. Estudos, vamos lá aqui. Remover estudos traçados. Agora, eu consigo também introduzir, pessoal, mais algumas coisas, além simplesmente de ter os candles que representam os preços. Eu posso colocar, por exemplo, médias móveis junto com esses preços. O que seriam essas médias móveis? Eu vou determinar um período, por exemplo, 5 períodos. Ele vai me tirar a média dos últimos 5 fechamentos de preço e vai me traçar um ponto. Depois pego os 5 anteriores e assim por diante. Uma média de 21 períodos, dos 21 últimos preços. Então, é média mesmo, conforme a gente está colocando. Deixa eu ver se eu coloco isso daqui separadamente, para vocês irem vendo item a item. Estudos está aqui, média móvel. Então, vou colocar, por exemplo, aqui, uma média móvel de 5 períodos. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com médias móveis, tem um monte de tipos. Eu gosto de trabalhar com médias móveis exponenciais, por quê? Porque elas dão mais peso aos preços mais recentes e menos importância aos preços mais antigos. Mas tem um monte de médias, né? Nem vale a pena a gente entrar em cada uma delas e o efeito prático, na realidade, é muito pequeno se você utilizar uma ou outra. Especificamente, eu utilizo a média móvel exponencial. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Deixa eu colocar ela aqui um pouquinho mais grossa, essa linha. Então, aqui eu estou colocando uma média móvel de 5 períodos. Deixa eu só mudar a cor aqui, para não confundir, que eu já estou com os candles azuis, a média também é azul. Deixa eu colocar aqui de uma outra cor. Vou colocar azul mesmo, só que num outro tom para diferenciar um pouquinho. Então, aqui eu tenho uma média móvel de 5 períodos e vou colocar mais uma outra média de 21 períodos, por exemplo. Vocês vão ver que, com duas médias também, que condição interessante para a gente tentar programar aí entradas e saídas. Então, deixa eu pegar aqui mais uma média. Também exponencial. Aqui eu vou colocar 21 períodos. Colocá-la na cor vermelha. Então vamos lá aqui. Esquema de cores não. Aqui, quem é cliente da Rico, pessoal, estou utilizando uma plataforma gráfica que é diferente da que vocês utilizam, o Trade Zone, né? Eu utilizo o Broadcast, que é fornecido pela Agência Estado. E eu vou até... Deixa eu tirar um pouquinho aqui o foco aqui do gráfico de preços. Coloquei o gráfico de preços, por exemplo, no gráfico de linhas. Vamos enfatizar aqui apenas estas duas médias móveis que eu coloquei aqui. Coloquei uma média móvel, por exemplo, de 5 períodos e uma média móvel de 21 períodos. Aqui eu já poderia criar o meu primeiro sistema aqui de compra e venda de ativos. Eu vou comprar toda vez que a média mais curta cruzar a média maior de baixo para cima. Então aqui gerou uma situação de compra. E quando que eu vou sair daquela operação? Quando acontecer o contrário, a média mais curta cruzou a média maior de cima para baixo. Então, comprei aqui, levei o trade aos trancos e barrancos, né? Foi para cima, foi para baixo, mas não cruzou a média. Aqui efetivamente cruzou e vendi aqui. Daqui, aqui é o lucro que eu obtive no papel. Mesma coisa, nesse ponto aqui, se eu não quiser necessariamente aqui sair fora, se eu ainda acho o ativo interessante, eu inverto a posição. Se é uma operação que vai ter duração de mais alguns dias, eu alugo o papel e agora eu vou trabalhar de ponta cabeça. Eu vendo aqui e quando o cruzamento da média mais curta cruzar a média maior de baixo para cima, eu recompro. Então aqui vendi, recomprei.
também ganhei aqui essa diferença, que dessa queda aqui daqui até esse ponto. Comprei, vendi, vendi, comprei, aonde esse sistema aqui vai dar muito stop e a gente não vai para lugar nenhum, justamente quando o mercado começar a entrar em congestão de novo. Por isso que eu comentei com vocês. Congestão realmente é muito ruim para a gente trabalhar. Mas o sistema de médias aí é bastante simples, né? E já pode aí nos dar indicações, né? Criar um sistema simples aí para comprar e vender ativos. Então a gente consegue aqui, sem muito conhecimento também, né? Basta colocar aí duas médias à escolha de vocês, uma com período menor, uma com período maior, e vocês já desenvolvem aí, já vão desenvolver o primeiro trade system de vocês. Agora, tem muito mais coisas aqui, pessoal. Eu vou pegar agora, sair um pouquinho dessa parte aqui mais simples. Vamos voltar ali, deixa eu pegar aqui o meu gráfico do Ibov. Que ele tem muitas outras marcações, além dessas que vocês estão vendo. E eu vou tentar rapidamente para vocês passar aí alguns pontos aí importantes. Bom, o que é importante a gente marcar num gráfico de preço? Vocês estão vendo aqui que eu tenho não apenas duas médias, mas eu tenho três médias móveis configurados, né? Tem uma média mais curta, que é de 5 períodos também, essa daqui de 21, mas eu tenho uma terceira média de 200 períodos, que eu considero ela como o quê? Como um divisor de longo prazo. Então, eu utilizo também nas minhas análises. Eu tenho aqui essa sombrinha que vocês estão vendo por cima e por baixo dos preços. Isso daqui é um outro indicador chamado bandas de Bollinger. Ela trabalha aí com desvios padrões, né? Mas basicamente o efeito prático disso daqui é que essas bandas, ora se afastam uma das outras, ora se unem. E normalmente quando elas se unem, elas preveem, quer dizer, elas antecipam uma movimentação mais forte, né? De abertura. Só não dá para dizer só por elas se vai abrir para cima ou vai abrir para baixo. Mas toda vez que eu tenho uma situação de bandas estreitas, eu já sei que a gente deve ter movimento mais forte à frente. Como que a gente tem aqui, exatamente nessa situação de momento aqui, do índice Bovespa. Deixa eu reforçar um pouquinho essas bandas de Bollinger, para ficar mais claro aí para vocês. Aí a gente já vai ver isso daqui de forma aí um pouco mais prática, né? Por isso que eu falei, eu não quero ficar teorizando muito lá com os slides. Tá aqui, bandas de Bollinger. Traço, ela está configurada como traço. Deixa eu mudar aqui essa configuração, espera um pouquinho só. Tá, traço alto, aqui, estilo traço. Então vamos colocar aqui estilo sólido. Deixa eu ver se ela já ficou vai ficar mais forte agora. Aplicar. Mas eu vou mudar ainda, além disso daqui, eu vou colocar ela um pouquinho, aumentar um pouco a espessura, que eu quero destacá-la de forma um pouco mais enfática. Tá. Então, o que a gente tem agora, a situação de momento do índice Bovespa? E eu percebo, por exemplo, aqui, que essas bandas já estão estreitas, né? Então, isso daqui quer dizer, é uma das técnicas que a gente utiliza também para prever movimentos aí que possam acontecer em potencial. Então, é um indicador que eu utilizo também, né, dentro dos meus estudos, e tudo isso daqui a gente aprende aí com análise técnica. O que mais que eu estou observando aqui também? Deixa eu voltar aqui com essas bandas mais estreitas. Não voltou aqui, peraí. Voltou. Aumentar aqui um pouquinho o zoom. Lembra daquele caixote ou daquela caixinha, como alguém comentou? Enfim, preços andando no mesmo nível. O que a gente percebe aqui? Que o nosso índice Bovespa começou agora, nesse curtíssimo prazo, a trabalhar
entre os 45.280 e essa região de 48 mil pontos. Então, eu marquei aqui essa, digamos assim, essa caixa, essa pequena congestão, onde nesse momento a gente não tem tendência no índice Bovespa. Mas também eu já estou fazendo aqui um pequeno planejamento, não sei se isso daqui vai acontecer amanhã, né? Mas olhando do lado mais otimista, né? Que eu mostrei rapidamente para vocês. Quando a gente tem aqui uma congestão, a expectativa, se romper essa congestão para cima ou para baixo, é ir buscar o quê? Ir buscar a altura dela para cima ou para baixo. Mas tem outros pontos também que a gente coloca na análise técnica, chamados suportes e resistência. Suporte é todo ponto de inversão que está para baixo, e resistência é todo ponto de inflexão de movimento que está para cima. Então isso daqui é uma resistência, isso daqui é um suporte. E nessa região, mais ou menos, pegando essa altura dessa caixinha, a gente tem aqui uma resistência de 51 mil pontos. Então, se romper para cima, eu estou olhando do lado otimista, né? Isso daqui pode gerar uma oportunidade de compra. Eu vou comprar IBOV? Claro que eu não vou comprar IBOV. IBOV é o nosso carro-chefe. Mas eu tenho que estar sempre olhando o que está acontecendo com o nosso carro-chefe, que é a nossa locomotiva, para, a partir daí, me concentrar em operações. Eu vou o quê nesse momento? Eu quero concentrar minhas operações na compra ou quero concentrar minhas operações na venda? A direção que o carro-chefe, que é a locomotiva mestra está seguindo, é a direção que eu vou procurar seguir. Então, se ela sair por cima, eu vou concentrar operações na compra. Então, eu preciso ver o que está acontecendo com o IBOV, né, para tentar seguir atrás. É que nem um carrinho de uma montanha-russa, né? O primeiro carrinho está lá na frente e ele puxa todos os outros, né? Não adianta eu querer andar na contramão, que vai ser muito mais difícil do que andar na direção que ele está mostrando. Então, já fiz aqui um planejamento, até inclusive coloquei lá no meu Facebook, quem quiser dar uma olhada depois, no Facebook vocês vão achar lá como Evandro Lima também, né? Tem uma colocação interessante sobre esse momento que a gente está vivenciando, onde eu falo um pouquinho sobre essa possibilidade, caso o IBOV rompa aqui esses 48 mil pontos, o potencial aqui de ganhos que ele pode ter aí no curtíssimo prazo. Pelo menos até aqui eu estou vendo uma possibilidade aí da gente tentar ganhar algum troquinho no curtíssimo prazo. Então tá bom. E se ele sair por baixo? Se ele sair por baixo, qual que seria a projeção para ele também, abaixo dos 45.280? Vamos considerar também as duas possibilidades. Deixa eu colocar outra flechinha. Eu gosto sempre de colocar cores diferentes, né? Para baixo vermelho e para cima azul, até mais ou menos associando aí com as cores dos candles que eu utilizo, para ficar mais claro também, quando eu passar esse gráfico para alguém, para qualquer pessoa poder interpretar. Então, caso saia por baixo, não é o que eu estou torcendo, mas o que eu estou torcendo apenas é uma torcida minha, né? Eu tenho que observar o que está acontecendo com o mercado e dançar conforme a música. Se sair por baixo, o que eu faço? Não faço nada? Vou fazer também, porque venda também dá dinheiro. Aqui é o único lugar que a gente consegue ganhar dinheiro com o mercado caindo ou subindo, né? Tendo tendência, a gente consegue ganhar dinheiro. E a gente percebe que a tendência principal do IBOV, né, não poderia ser diferente, né, no meio de tanta notícia ruim aí que a gente tem com a nossa economia, a gente está em tendência de baixa, né? Então, é natural aqui que esses zigue-zagues principais estejam para baixo. E se perder aqui esses 45.280, também essa altura da congestão para baixo, vai cair aqui novamente nos 42.750. Então, se a coisa não seguir conforme a minha torcida, sair por cima, e ao invés disso sair por baixo, paciência, mas também eu vou entrar com operações na ponta de venda, trabalhando aqui com esse espaço aqui para queda. Então, estou fazendo aqui o meu planejamento. A gente também utiliza, não vou entrar muito aqui, porque como eu comentei com vocês, né, pessoal, nem daria tempo também, a gente já está meio em cima da hora, mas também no estudo da análise gráfica, é interessante que vocês coloquem alguns indicadores. O principal, sempre que vocês vão dar mais importância, é esse carinha aqui, o preço. Porém, esse preço, aliado com outros
médias móveis, bandas de Bollinger e outras coisas mais, eles vão o quê? Eles vão refinar um pouquinho aquele movimento, né, que nem sempre está tão claro no gráfico de preços, se tem uma chance maior ou menor daquilo lá dar certo. Então eu gosto de utilizar alguns indicadores. Aqui, barra de volumes, né? Barra de volume nada mais é que ele está medindo o quê? O volume que entrou, o volume financeiro, né, em determinado dia. E aqui também eu estou com diferenciação de cores em função dos dias positivos. Ele está me pintando barra de volume azul e dias negativos, barra de volume vermelho. Falando rapidamente, para que serve o volume? É uma coisa meio intuitiva. Se tem muita gente apostando numa determinada direção, o consenso é maior. Eu vou acreditar mais naquela movimentação. Se eu tenho um dia ou um período de volume fraco, é pouca gente apostando, aquele movimento não tem tanta consistência, porque tem pouca gente colocando naquela direção. Será que aquilo realmente é a voz da maioria? Então o volume ele me dá essa ideia. Aí eu tenho um outro indicador chamado OBV, que é esse segundo aqui, né? Não sei por que ele não está aparecendo agora os nomes, mas não tem problema. O OBV, ele normalmente costuma acompanhar a tendência. Se a tendência está de baixa, é natural que esses zigue-zagues eles se deem também eles sejam na ponta de baixo. Aqui o IFR no caso, ele tem algumas indicações sobre compras, sobre venda, ele seria a abreviatura índice de força relativa. Mas no caso de mercados com tendência, eu vou olhá-lo apenas para ver se tem alguma divergência de topo ou de fundo. O que seria essa divergência? O preço está caindo e o IFR está subindo, por exemplo. O IFR ele costuma se adiantar a movimentação de preço, então isso já vai me chamar a atenção. Aqui é um outro indicador que eu utilizo, chamado MACD, é um sistema de médias também, mas basicamente ele mede a convergência e divergência entre duas médias, é um excelente indicador aí com mercados com tendência, e vocês observem aqui que nesse momento o MACD ele está cruzado na compra. Mais importante aqui é vocês entenderem a interpretação dele. Eu tenho uma média cruzando outra, né, uma média mais curta, cruzando uma maior, de baixo para cima. Então, também, que nem no gráfico de preços, isso é uma indicação de compra. Então, o MACD, ele está sugerindo compra. Aqui é um indicador que eu também utilizo, chamado momento, né? Não vou entrar muito na fórmula matemática, mas eu utilizo esse indicador na forma de histograma, que é a linha zero, quando essas barrinhas estão acima da linha zero é para comprar, quando está abaixo da linha zero é para vender. Então, já tenho aqui dois indicadores aqui, MACD e momento, sugerindo aqui uma possibilidade aí, de compra. E mais dois indicadores que eu utilizo também, DMI-ADX e o índice de DI, que foi criado aí por um brasileiro, né? Mas, enfim, indicadores, existem centenas de indicadores. Cada um vai se dar melhor com isso ou com aquele indicador, né? Mas qual que é o interessante é vocês colocarem indicadores nos estudos de vocês. Isso vai corroborar melhor aí as decisões de compra ou de venda e, consequentemente, aí, aumentando aí a chance de sucesso aí nas operações de vocês. Então, vocês estão vendo aqui que a gente está olhando aí sempre movimentos aí de curto prazo. Recentemente, eu fiz uma operação aqui com Petrobras, e, aliás, eu estou na segunda operação com ela, né? Eu sei que para muitos aí, tem muita gente que não está gostando nada do que está acontecendo, né? São operações que eu entrei na ponta de venda. Por quê? Por que eu entrei na ponta de venda com Petrobras? Porque a Petrobras está em tendência de baixa. Não faz sentido comprar um ativo que está caindo. Então, fiz aí um tempinho atrás uma operação que ela me deu aí aproximadamente, acho que foi uns 20%, aí 22%, não me lembro exatamente, mas deu uma graninha muito boa, apostando no movimento de queda, e novamente eu estou numa segunda operação de venda aqui, meu objetivo de queda está aqui nos R$7. Por que eu quero vender? Ou por que eu vendi? Porque está em tendência de baixa. Se ela está perdendo valor ao longo do tempo, não importa esse período aqui, isso aqui é um gráfico diário, poderia ser semanal, mensal, período maior, menor, mas se está perdendo valor ao longo do tempo, daquele período que eu escolhi, não faz sentido eu
concentrar esforços em compra. Se eu quero operar esse ativo, eu vou operar ele na venda até que eu enxergue aqui uma situação de mudança de direção. A hora que isso aqui começar a subir, zigue-zaguear para cima, eu entro na compra. Enquanto eu tiver com esse movimento zigue-zagueando para baixo, não faz sentido aqui eu querer comprar Petrobras. Isso vale para qualquer ativo. Deixa eu só fazer aqui uma colocação importante, pessoal, que eu sei que tem também investidores de longo prazo. O que eu gosto sempre de conciliar nas minhas decisões se eu estou focado no longo prazo? Faz todo aquele estudo de fundamentalista, escolhe boas empresas, etc. e tal. Aí vocês vão fazer o seguinte, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma empresa que talvez pouca gente conheça aqui, Raia Drogasil, RADL3. Não estou pegando essas empresas convencionais. Vamos lá para o gráfico mensal, porque se eu sou investidor de longo prazo, o meu foco aqui está o investimento o quê? Em anos. Eu não tô olhando aqui oscilações diárias. O que a Raia Drogasil está fazendo aqui ao longo do tempo, ao longo dos últimos anos? Ela está subindo. Subiu de mais, de menos? Não importa. Ela está subindo. Enquanto estiver subindo, eu nunca vou dizer subiu demais, algo que não possa subir mais. Está subindo, eu vou acreditar que ela está subindo. A hora que essa direção mudar, eu saio dessa empresa e vou escolher uma outra empresa para investir. Então, fiz a minha análise fundamentalista. Estou lá com as minhas empresas separadas. O gráfico está apontando para cima, ok, vou comprar. Vamos pegar uma outra aqui. Banco Itaú, Itube 4. Normalmente, Banco Itaú e Bradesco costumam ser boas recomendações de compras fundamentalistas. Vamos lá aqui, colocar aqui o gráfico mensal. Também está ganhando valor ao longo do tempo. Então, se está ganhando valor ao longo do tempo, está no momento aqui mais desfavorável, mas não importa. Os zigue-zagues principais até agora continuam sendo para cima. Então, ainda vale a pena apostar aqui na compra aqui com o Banco Itaú, por exemplo. Né? Está quase um ponto crítico querendo mudar de direção, mas a inclinação aqui dos preços ainda está positiva, ou seja, ainda dá para apostar aqui no Banco Itaú. Legal, está se valorizando ao longo do tempo, quero comprar. Agora eu vou pegar aqui Petrobras, novamente. Vamos lá aqui, Petrobras. Vamos aqui para o gráfico mensal, porque não me interessa a curto prazo. O que está acontecendo com Petrobras ao longo aqui dos últimos anos? A Petrobras, desde o final de 2009, olha o que vai acontecendo com ela. Ela está perdendo valor ao longo do tempo. Ela saiu de aproximadamente, no final de 2009, de R$ 32,00 aproximadamente, valendo hoje aqui perto aí de R$ 8,00. Quer dizer, por que eu vou investir numa empresa, né, se o meu intuito é ganhar dinheiro, né, mas meu patrimônio é para longo prazo. O que me diz que a Petrobras, a partir de agora, vai começar a subir? Eu não tenho nenhum tempo gráfico onde a Petrobras esteja em tendência de alta. Então, se eu quero comprar Petrobras, meu foco é longo prazo, aqui o gráfico mensal ainda não me diz para comprar. Ok, vamos num tempo mais curto, diário. Que cada candle desse aqui está me passando a movimentação de cada dia. Mas no diário ainda está em tendência de baixa, então também não faz sentido comprar. O que eu vou fazer? Se eu quero comprar Petrobras, se o meu foco é o longo prazo, mas eu quero eventualmente pegá-la no início de movimento, ok. Espera a Petrobras entrar em tendência de alta no diário, aí você compra Petrobras. Faz de conta que é para trade, mas o seu pensamento está lá na frente de levar para o longo prazo. Você comprou a Petrobras aqui no... Como é que chama? Você comprou a Petrobras num tempo mais curto e ela começou a ganhar força. Aí, no momento seguinte, entrou em tendência de alta, você vem aqui, leva lá para o semanal. Espera o semanal também entrar em tendência de alta. Entrou em tendência de alta, aí você vai para o mensal, aí maravilha. Aí a Petrobras realmente começou, aí mudou aí
a sua direção, né? Aí você pode continuar comprando Petrobras, que o gráfico aí já vai estar nesse momento apontado para cima e você conseguiu fazer esses seus primeiros aportes lá embaixo. Mas enquanto isso, não tenta ficar adivinhando aí onde está o fundo do poço. Deixa os preços aí começarem, mostrarem para você o que está acontecendo. Vamos lá. Agora, respondendo as perguntas aqui, que a gente já está com o horário meio estourado, o Russo está perguntando, pessoal, alguém sabe informar que plataforma é essa utilizada para a leitura de gráficos? Sim, Russo. A plataforma que eu utilizo é o AE Broadcast, é uma plataforma fornecida pela Agência Estado. É uma plataforma paga. Vocês, clientes da Rico, né, tem o TradeZone, que também é uma plataforma show de bola. Tudo isso que eu mostrei para vocês, vocês conseguem fazer através da plataforma da Rico, né, que é inclusive uma plataforma gratuita. Agora, plataformas pagas tem essa daqui e tem o Profit Chart, que vocês também podem conseguir com a corretora, e inclusive me parece também, dependendo para quem opera muito, tem até a possibilidade de consegui-la gratuita. Dê uma ligada depois lá no atendimento. Vamos ver se tem mais algumas perguntas. Frank está perguntando, o que é engolfo? Deixa eu ver se eu encontro aqui o que seria um engolfo. Seria essa situação, esse padrão gráfico aqui, Franklin. Aqui, por exemplo, a gente tem na própria Petrobras, depois de um movimento aqui, movimento forte de subida, eu tenho aqui esse último candle azul, e na sequência formou um grande candle vermelho, envolvendo todo esse candle anterior. No caso, isso daqui é um engolfo de baixa, que ele sugere uma mudança de direção de alta para baixa. Então, isso é um engolfo de baixa, é o oposto daquele outro engolfo que eu mostrei naquela situação. É um padrão de candlestick também. Então, tem diversos padrões aqui que indicam, né, essas mudanças de direção. Através do estudo aí da análise gráfica, você consegue entender esses padrões. Pergunta do Rocha. MACD, qual é a configuração? Rocha, no MACD eu utilizo a configuração padrão, né, do MACD clássico, que é 26, 12 e 9. Fabiribol, qual o link para esse curso? Não consigo acompanhar, o som está picotando muito. Então vamos lá, deixa eu colocar novamente aqui. Eu vou fazer o upload, Fabiribol, lá para o meu canal do YouTube, Evandro Espaço Lima. Isso que está pedindo aqui, deixa eu só colocar o nickname, não foi aqui, espera um pouquinho só. Então está aqui, esse é o meu canal do YouTube. Geraldo César está perguntando aqui, se é verdade que sempre há gap e sempre ele é preenchido à frente. Olha, não se preocupe muito com gaps. Por quê? Porque os gaps são normais do movimento. Dizer que todo gap vai ser preenchido, isso na realidade, de fato, é um mito. Se a gente tem, vamos supor, um determinado ativo em tendência de alta, em um determinado dia apareceu aquele gap, formou aquele buraco, o ativo vai continuar em tendência, aquele gap vai ficar para trás. Eventualmente, numa situação de mudança de direção, mais para frente, se subir de alta para baixo, esse gap pode ser preenchido. Mas não é regra, esqueça, não se preocupe muito com esses gaps, dizer que todo gap um dia vai ser preenchido. Na realidade, isso é mito. Um ou outro acaba, eventualmente, numa mudança de direção sendo preenchido, né? Mas não faz muito sentido. Os gaps, eles têm uma... como é que se diz? Eles têm funcionam um pouco melhor em operações de day trade. É bastante comum, né, a gente ter o quê? Aberturas com gap de um dia para o outro, né, que abre com gap de alta e abre com gap de baixo, e normalmente esses gaps surgem exatamente na abertura. E passados uns instantes depois, né, tendem aí sim a vir uma operação no sentido contrário, né, tentando fechar esse gap, mas não é que é um movimento no sentido contrário. Na realidade, ocorre o seguinte, deixa eu voltar aqui para a minha imagem, tomara que não corte aqui a transmissão. Só um segundinho, pessoal, já estou retomando aqui, só para responder mais algumas perguntas de vocês.
Vamos lá. Então, a imagem de volta. O que eu estava explicando? No day trade especificamente, é bastante comum a gente ter aberturas com gap, né, por alguma outra notícia, gap de alta, gap de baixa, e esses gaps, muitas vezes, no day trade, acabam sendo preenchidos. Mas eles acabam sendo preenchidos por quê exatamente? A gente sempre diz que no mercado de ações, a abertura do pregão é a hora dos amadores. E os profissionais, eles entram no pregão no final do dia. Hoje, por exemplo, muita gente pegou aquela notícia, né, do rebaixamento aqui da perda do grau de investimento do Brasil ali pela S&P, e a gente teve uma abertura, uma venda maciça logo na abertura. Todo mundo aí no desespero, achando que o índice ia derreter. Passou aquele instante inicial, né, começou a vir um movimento contrário de compra. Por quê? Porque que a gente chama aqui, brincando um pouquinho, né, os profissionais, eles vão entrando um pouquinho depois, né, falam, nossa, muita gente entrou no pânico, a coisa não é bem assim, então isso daqui já estava precificado, né, vamos devagar, etc e tal, então naturalmente aquele gap acaba sendo fechado. Então é comum no day trade especificamente, sim, essas situações de fechamento de gap que costuma acontecer também, normalmente, nos primeiros momentos do dia. Mas de modo geral, de modo natural, né, os gaps aí deixa para lá. Se você pegar, por exemplo, o gráfico aqui de Vale 5, é um gráfico todo esburacado aqui, aliás, o ativinho aí que gosta de deixar gap ali. Um tempo atrás ali era um gap atrás do outro, né? Então, realmente, aí é bastante complicado. Então, não se prenda muito mais a isso. Bom, pessoal, a ideia aqui dessa palestra foi mostrar um pouquinho para vocês aí. Isso não foi um curso, né? A gente entrou em algumas aplicações, mas não foi um curso. Foi uma apresentação aí, principalmente para quem não conhece, o que é análise técnica, né? Deixando bem claro que ela não é bola de cristal, né? Mas a gente faz todo um estudo da movimentação de preços, né? Consegue introduzir alguns indicadores, algumas coisas a mais para corroborar melhor as nossas decisões de compra, para tentar planejar melhor aí uma determinada entrada, né, numa operação. Vai dar certo sempre? Não vai dar certo sempre, aliás, né, não tem como, né, o mercado é soberano. Por mais que a gente faça esse estudo, né, sempre quem vai tomar a decisão mesmo vai ser o mercado. Mas é importante a gente entender essas sutilezas, esses detalhezinhos que vão sendo mostrados, para quê? Para nos precaver, né, e tentar aí tirar o máximo possível aí do proveito do mercado, né? Fazendo um pequeno parênteses também, né? Eu tenho aí, para quem já me conhece, todos os meses eu faço uma palestra aí sobre uma carteira gráfica, que é uma carteira que ela trabalha nos dois sentidos, tanto na compra quanto na venda, né? Procurando aí pegar esses momentos do mercado, enquanto o nosso Ibov está derretendo ao longo do ano, essa carteira gráfica aí já está com 27%, 28% de ganhos brutos reais ao longo do ano. Isso a gente já está no início de setembro, né? Então, só para vocês verem como realmente a gente tem um potencial bom aí para explorar, e são tudo operações aí curtas, né? De curtíssimo prazo, alguns day trades também com mini índice, né? Mas o importante é que a gente está conseguindo ganhar dinheiro. Então, eu queria mostrar para vocês mesmo todo esse potencial que a gente tem aí com a análise gráfica. Quero agradecer a presença de todos, né? A gente passou um pouquinho do horário, né? Mas a gente tem que, infelizmente, cumprir aqui o que a gente programou. Para quem entrou um pouquinho depois, ou para quem teve dificuldade de acompanhar, volto a falar para vocês. Vai ficar disponibilizado lá no meu canal do YouTube, eu vou fazer o upload daqui a pouco, né? Até amanhã já vai estar disponibilizado lá para vocês. E o meu canal do YouTube é Evandro Espaço Lima. Só vocês entrarem no youtube.com, procurar canais Evandro Lima, vocês vão me localizar lá. Brigadão a todos, pessoal. Só complementando as perguntas também, falaram do MetaTrader da Rico, gratuito, uma ferramenta aí show de bola, e o Profit Chart, como eu comentei também, dependendo do número de operações, acho que vocês conseguem ele também de forma free. E podem me procurar lá no fórum da Rico, que eu fico lá durante todo o pregão, segunda a sexta, sou eu também que preparo aquele relatório call aí, que muitos de vocês recebem aí diariamente. Valeu, pessoal, até a próxima aí, até mais, fui!